Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo e vamos então continuar a implementação do serviço de IA. Bom, estamos voltando ao nosso projeto, vamos à pasta Backend, SRC, módulos, vamos criar um módulo aqui chamado IA e dentro de IA vamos criar um arquivo chamado ia.serviço.ts. Bom, vamos lá. Então, vamos criar primeiro aqui alguns tipos. Então, primeiro ele vai representar a mensagem que será enviada para a API de IA compatível. Então, independente do tipo de serviço de IA que a gente for utilizar, vai manter esse padrão, tá certo? Então, type mensagem IA recebe, role vai ser, terão essas informações tanto de system. Esse aqui é um padrão de todo serviço de IA, tá? System, User and Assistant, ok? Depois eu terei o conteúdo, o atributo content, que é o conteúdo da mensagem, perfeito? Depois vamos criar um tipo para representar o corpo da requisição que vai ser enviada para o provedor de IA. Modelo, string, vou precisar de enviar messages, essa mensagem, é isso aqui, ó, mensagem A, só que como array e temperature, ver se eu não, temperature number. Vocês lembram do primeiro teste que eu fiz no Postman? É isso aqui. Envio o modelo, envio a temperatura e a mensagem. E a mensagem aqui pode ser um array que, conforme a gente está definindo, tá? O outro tipo, ele vai representar parte do formato da resposta da IA. Então, aqui type resposta IA. Choices, array. Todo serviço de IA, ele vai ter esse campo choices? Não. Então, vamos colocar como atributo não obrigatório, ok? Dentro de choices, teremos message, ok? Obrigatoriamente, todo serviço de IA vai ter esse campo? Não. Então, coloco como interrogação aqui. E dentro, content, string. Todo serviço vai ter esse content? Não. Então, isso aqui, pessoal, só para garantir, é uma estrutura padrão. No entanto, algum serviço de IA que pode ser utilizado, ele não vai ter exatamente essa estrutura, tá? Mas a gente já coloca aqui com interrogação na frente para não dar de, erro de conexão, certo? Uns types aqui, só para ficar no padrão, não coloquei ponto e vírgula, vou colocar ponto e vírgula aqui também, beleza. E agora, vamos lá, deixa eu colocar esse comentário aqui grandão mesmo. Então vamos lá. Aqui, pessoal, vou definir uma classe, que é a classe de serviço, tá? Que ele vai... É uma classe de domínio, que ele vai ter todos os procedimentos, todos os métodos necessários para que um serviço de IA ele funcione. Então, é um serviço responsável pela comunicação com o provedor de IA, é um serviço genérico, ele vai ler os ambientes as variáveis de ambiente, certo?
vai retornar o texto gerado, vai converter respostas, né? Então, a função dessa classe é essa. Então, class IA serviço. Deixa eu ampliar a tela aqui para facilitar para vocês. Então vamos lá. Um atributo aqui, private, read only. Dispensa comentários, né? Private, read only, API key. E aqui eu vou precisar do private, read only, modelo. String. Ok. E aqui eu vou definir meu construtor. Por que que tá dando isso aqui? Tá, é porque eu não utilizei ainda, eu vou utilizar agora. Eu vou definir o meu construtor, construct. Vou chamar aqui, ó. De onde que tá vindo esse API URL? Tá vindo no ambiente na variável de ambientes. Então é process env, deixa eu abrir aqui a variável de ambientes. É o que? Lá, URL. Então, API URL. Por que tá dando isso? Tá, eu tenho que colocar isso aqui. Só por conta do tipo, tá? Então, this API key, depois this modelo. Então, é isso aqui. Vou copiar tudo aqui. Vou só substituir. Então, API Key, como é que está lá? AI, API Key, AI, API Key, e modelo é AI Model. Pronto, certinho. E aqui só vou copiar e colar uma rotina para verificar se, se isso foi setado lá no nosso ambiente de variável de ambientes. Ok? Verifica se tem um conteúdo lá nas variáveis de ambiente. Ok? Bom, agora, fora de construtor, eu vou criar este método aqui, ó, que ele vai enviar um prompt para o provedor de IA e vai retornar o texto gerado. Esse método vai ter como parâmetro, esse método vai ter como parâmetro apenas um parâmetro, que é o prompt, vai retornar o texto gerado pela IA. E aqui tem alguns try-catches, né? Alguns throws que podem ser retornados, ok? Tá, então vamos lá. Gerar texto, gerar texto. Vamos lá. Prompt do tipo string. Só que aí, vamos lá. Este método, eu sei que ele vai ser utilizado para fazer uma requisição com o serviço de IA. Como é uma requisição externa para o serviço de IA, a gente não sabe quanto tempo que essa execução ela vai ser executada. Então, é uma mensagem assíncrona, então por isso, async, e ela é do tipo, né? Como a gente está trabalhando com TypeScript, é do tipo promise. Promise string, ok? Tá, função declarada tipo undefined value must return. Tá, já tá falando que eu não defini nada como retorno. Beleza, vou chegar lá. Então, vamos lá. Vou declarar uma constante chamada corpo, corpo requisição.
do tipo requisição IA, beleza? E aqui, para adiantar, eu vou colocar aqui um modelo de requisição. Tá, deixa eu digitar aqui, senão vou me perder. Como requisição declarada, mas nunca é usada. Beleza. Então, vamos lá. Não, é isso mesmo. É até aqui. Vamos lá, vamos ver se vai. Eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo. System. Entendi. System não está assinado no tipo. System User Assistance. Será que eu digitei errado lá? Hum, foi isso então. Ah, erro meu. Vamos lá. Então aqui eu coloquei o modelo, tá? De requisição. Então, modelo, temperatura, os tipos de mensagens, né, que vai ser enviado para o serviço de IA, sistema, né, o prompt, e aqui o tipo de resposta, né, user prompt. Beleza. Aqui vou definir a constante de resposta, await, fetch. this.api URL, vou abrir aqui chaves, vou passar este tipo de estrutura aqui. Pessoal, isso aqui são informações bem do domínio, tá? Então aqui a resposta vai ser retornado um cabeçalho, tá? Do tipo JSON. Aqui o tipo de autorização, que é o key, e o corpo, tá? Que vai vir no formato JSON ou JSON, tanto faz, ok? Então aqui eu vou fazer uma validação. Então, se não tiver nenhuma resposta, né, com esse atributo ok, vou retornar essa exceção, erro ao chamar o serviço de A, certo? E se tudo ok, tiver tudo ok, crio uma constante corpo, await, resposta.json, beleza? Resposta IA, ok? Com conteúdo recebe corpo.choices. Eu não sei se vai ter isso mesmo, se é uma condição obrigatória. O primeiro índice deste array, eu não sei se vai ter isso. Message, eu também não sei. E content. Ok, beleza. E aí vou fazer uma validação disto. Uma validação disso. Se não tiver conteúdo, se o tipo de conteúdo for diferente de string, vai lançar uma exceção. E ao final eu retorno conteúdo, certo? Então, implementado aí o nosso método de gerar o texto.
E agora a gente vai para o próximo. Isso aqui é só para gerar JSON, então nada muito característico do nosso domínio, serviço, é só um algoritmo para que não está indo para gerar, converter o texto, tá, no formato JSON, ok. Aqui, pessoal, é outro método para só fazer uma limpeza de caracteres, uma conferência de formatação, tá? Que no meu teste aqui, o modelo estava gerando um JSON com essa marcação aqui como se fosse um Markdown, né? Enfim, então criei esse método aqui para remover as impurezas, tá? Remover as impurezas. Beleza. Ok? Então é isso. Vou vou exportar o IA serviço. Beleza. Beleza. Agora, com o IA serviço implementado, vou fazer algumas alterações no projeto, nos arquivos que a gente tem. Vou lá em plano de aula serviço, vou fazer as alterações, vou lá em cima, vou importar o serviço, importe IA serviço, ok, importe, criar prompt plano final, mais alguns deste arquivo aqui, vou colocar assim. Criar prompt geral, criar prompt gerar rascunho e criar prompt melhorar rascunho, beleza? Então vou precisar desses métodos aqui. Além disso, import plano de aula rascunho vou precisar também, ok? Tá, não vou precisar disto mais. Não vou precisar disto mais. Vou substituir por isto, tá? Substituir por isso. É um tipo plano de aula final. Tá? Plano de aula final que terá o campo título, plano e o relatório, ok? Agora vou criar uma constante para definir os campos lá da nossa requisição, que é o título, disciplina, curso, etc e tal, que é os campos obrigatórios. No rascunho, e aqui vou atualizar a nossa classe plano de aula serviço. Aqui vou criar um atributo IA serviço, declarado, mas nunca usado, ok, muita hora nessa calma. Vou criar aqui um construtor que vai inicializar o nosso serviço, ok? Vai criar o nosso serviço, certo? Ok, e vou atualizar o nosso método aqui, gerar rascunho, ok? Vou colocar essas informações aqui para a gente entender e se guiar por ele. Vamos lá. Então, esse gerar rascunho, ele gera o primeiro rascunho estruturado do plano de aula a partir da descrição livre, tá? Então, é aquela primeira requisição. Terá um parâmetro que agora é descrição, não é prompt mais, é descrição. Descrição, string, ele vai ser uma requisição síncrona, então é async, do tipo promise
vai retornar o quê? Uma promise do tipo plano de aula rascunho, descrição. Descrição, é isso mesmo. Ok, certinho. E pode lançar essas duas exceções aqui e vai retornar o rascunho estruturado da, do prompt, tá? Do rascunho. Beleza? Então aqui eu estou fazendo uma validação. Se tiver vazio, se não tiver setado ou tiver 0 caracteres, a descrição do plano vai lançar a exceção dizendo que descrição do plano é obrigatória, ok? Vou tirar essa descrição aqui, beleza? Vou criar aqui uma constante prompt, que vai ser gerado a partir do prompt gerar rascunho, certo? Então não é uma descrição mais que a gente vai, simplesmente uma frase, a gente vai montar todo, enviar todo aquele prompt aqui, ó, todo esse prompt aqui que a gente criou aqui, tá vendo? Então é o primeiro, né? Rascunho, não é? Então ele está aqui, ó, criar prompt para gerar rascunho. Então é isso tudo aqui que a gente vai estar enviando e no meio a gente coloca a descrição do professor, ok? Entendido? Então vamos lá. Certo? Não vou precisar mais disto. Vou criar aqui uma constante agora chamada rascunho. Rascunho, beleza? No qual eu vou chamar o serviço de IA para gerar um JSON a partir do prompt que a gente criou, ok? Vamos agora validar o nosso rascunho. Por que que tá assim? Validar rascunho não existe em plano de aula a ser visto. Tá. Return rascunho. Então não é esse JSON mais. Return rascunho. Tá, porque eu vou implementar ele lá no final. Quer ver, ó? Tá. Vou comentar aqui, depois eu volto, beleza? Tá, então vamos lá. Tcharam. Gerar rascunho, beleza? Estou aqui no gerar rascunho. Vamos continuar. Então, aqui no plano de aula serviço, nós iremos implementar 3 métodos, um para cada endpoint, que é o gerar rascunho, que é o primeiro contato, melhorar e o final, ok? Para a gente ganhar tempo, vou colar os métodos já implementados. Ok, então melhorar rascunho, gerar plano de aula final, validar rascunho, validar plano final, validar texto, validar lista de textos, enfim, uma série de métodos aí foi necessário implementar. Então vamos lá, ok? Vocês terão acesso a esses códigos lá no repositório, fiquem tranquilos, ok? Tá? Vamos lá por parte. Ok, então a gente implementou isso aqui. A ideia, pessoal, é a mesma, a gente só vai mudar algumas particularidades conforme a propriedade do método, tá? Então, o que que é o melhorar plano? Aqui, ó, melhorar plano, vamos recorrer aqui ao docstring. Então, ele melhora um rascunho existente do plano de aula com base nas novas instruções. E para melhorar, a gente vai receber o rascunho estruturado do jeito que está aqui em cima, mais uma instrução em linguagem natural que o professor ele vai enviar. Vai retornar um rascunho melhorado e a gente pode ter esses 3 tipos de exceções aqui. Então, definindo o método como uma chamada assíncrona, terá esses 2 parâmetros, rascunho atual, instruções, o tipo promise, vai retornar um plano de aula rascunho.
A gente valida o rascunho, se tiver tudo ok, a gente valida as instruções e aqui faz o processo de criar o prompt. E aqui no método criar prompt melhorar rascunho, a gente precisa de enviar dois parâmetros, que é tanto o rascunho atual e instruções. Aqui o rascunho melhorado é o serviço, é o gerar JSON do IA serviço que a gente acabou de criar, passando o prompt, correto? E aqui ao final a gente valida o rascunho, se está tudo ok, e a gente retorna o rascunho melhorado. E aí, no final, a gente gera o plano final. Vai receber um parâmetro só, que ó, gera a versão final do plano. Tem um parâmetro só, que é o rascunho revisado, retorna o plano de aula final e pode gerar essas duas exceções aqui. Então, valida o rascunho, cria o prompt, estrutura o prompt no formato JSON que a gente definiu lá em a serviço, valida, esse this aqui quer dizer que é um método dessa própria classe, tá? Valida o plano final e retorna o plano final, tá certo? E aqui embaixo, pessoal, são os métodos específicos para fazer a validação, ok? Então, não vou entrar no mérito de explicar, isso aqui é só uma validação, ele não está diretamente ligado ao nosso domínio, em sim só para fazer uma validação do conteúdo, tá certo? Bom, uma vez que a gente fez isso, vamos lá no nosso controlador, vamos continuar evoluindo a nossa aplicação, ok? Vamos lá em controlador, vamos lá em controlador, vamos fazer alguns importes aqui, ó. Ó, esses importes, opa, já tem esse aqui, é só colocar o tipo aqui, ó. Tipo e esse plano de aula rascunho. Beleza, beleza. Tá, deixa o jeito que está. Construtor, vamos evoluir o rascunho, tá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, como vai mudar pouca coisa, então vamos lá. É, Agora eu vou receber request e response, ok? É do tipo, ele é um async, vai retornar uma promise, do tipo response, ok? Vamos lá, deixa eu copiar e colar. Ela não vai aproveitar muita coisa não. Vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Só um minutinho, pessoal. Só tirar esse erro aqui, ó. Tirar esse aqui, esse tratar erro. Colocar esse método aqui. Beleza. Aí. Tá. Por que que tá dando isso? Gerar rascunho. Vamos lá no gerar rascunho. Gerar rascunho. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá, calma aí. Vamos lá, controlador. Uhum. Tá.
Tô pegando o lugar errado, calma aí, pessoal. Vamos lá, aqui, aqui, agora sim, tava pegando o local errado. Tá, isso aqui é porque eu vou implementar ainda embaixo. Só mudar aqui a tabulação, beleza. Agora sim, então vamos lá. Então aqui a gente vai gerar o plano, o rascunho do plano, é isto aqui, e o corpo esperado é que vai ser enviado, né? Descrição, cria um plano de aula, etc e tal. Tá. Então vamos lá. Request, response, vai retornar o tipo promise, e aqui a gente está fazendo try catch, tá? Para retornar uma exceção. Se tiver alguma coisa errada, vai retornar esse erro. Se tiver tudo certo, vai retornar o que tiver aqui dentro de try, beleza? Então, primeiro, faz uma validação com os old, ok? Aqui, este método é o que a gente vai precisar para validar o esquema, é o método que eu implementei aqui no nosso arquivo, ok? Para não ter erro, pessoal, eu vou colar tudo para não ficar dando erro, beleza? Eu vou voltar aqui explicando, ok? Tá, porque aqui eu não implementei ainda. Vamos lá. Beleza, então estava do jeito que tá. Ué, validar com esquema? Ah, é porque é um outro arquivo, né? Validação. Tá, então deixa eu continuar do jeito que está. E depois eu vou para o validação, tá? Então vamos lá. Try, validação, vou chamar esse método que vai validar esse esquema. Se não tiver setado esse sucesso, vai retornar este status 400 como com esse objeto do tipo com atributo sucesso falso e a mensagem é, vou pegar aqui o resultado dessa condição de validação e o atributo mensagem. Se tudo ocorrer bem, tem uma desestruturação aqui do TypeScript, então é a mesma coisa que validação.dados.descrição. Então, estou criando a constante descrição, vindo de validação dados descrição. Aqui, crio uma constante que é o rascunho, que é o gerar o rascunho conforme a estrutura JSON mais a descrição. E aqui, se tiver tudo ok, eu retorno o status como 200, ok? Neste método, é a geração aí do nosso prompt. Mensagem, né? Rascunho do plano de aula gerado com sucesso e os dados da resposta, tá? Então é isso aqui que a nossa aplicação vai estar retornando. Se der erro, vai retornar esse erro aqui conforme essa formatação aqui, tá certo? Continuando, a gente vai fazer o mesmo procedimento para os tipos de três endpoints, que é o primeiro, que é o gerar rascunho, a primeira interação. A segunda é o melhorar rascunho. A gente tem a mesma ideia, no entanto, com a implementação particular de, de melhorar rascunho, tá? Então, rascunho ele vai ter ele vai receber como entrada tanto o que já foi estruturado, mais orientações, que são instruções do professor em linguagem natural, e vai retornar isso aqui, essa estrutura. E aqui a versão final. Então, esse aqui que é o esperado como versão final. Teremos dois parâmetros request e response, a mesma estrutura, tá? A gente valida aqui, chama o rascunho, né? E se tiver tudo ok, vai retornar essa estrutura aqui padrão, que é o plano de aula final gerado com sucesso, tá? É isso aqui que a nossa API vai retornar, tá? Sucesso true, status 200, mensagem e os dados gerados da requisição do professor. E aqui são os métodos, é o método tratar erro para estar validando a nossa implementação, certo? Continuando, e precisa lá o validar, não é? Então, calma aí. Vamos lá. Controlador, eu preciso deste aqui, plano de aula validação, tá? Plano de aula validação.
Só um minutinho, plano de aula, validação. Vamos lá. Pessoal, conjunto de procedimentos só para validar o que está sendo requisitado, tá? Então, todo o código está comentado aqui, beleza? Vocês terão acesso ao repositório, como ele não está diretamente ligado ao domínio, tá? Então, vocês analisem com mais calma depois, tá certo? Então, plano de aula, validação, será que eu digitei errado? Plano de aula, validação, tá certo. Plano de aula, validação. Beleza. Validação. Ué, validação, validação. Isso. Perfeito, 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 perfeito. Vamos lá, então, continuando. Vamos atualizar as rotas. As rotas. Beleza? Então, isso aqui não vai mudar, tá? Então, router, plano de aula controlador, plano de aula rotas, plano de aula controlador. Beleza, agora aqui a gente vai estar mudando alguma coisinha, tá? Então, aqui, plano de aula controlador, gerar rascunho, ok. Vamos agora colocar os outros dois, né? Post, planos de aula, rascunho, melhorar e depois o final. Post, plano de aula, final, beleza? Então, como que é? Então, é essa mesma estrutura aqui, tá? Então, eu vou colocar assim para ficar visualmente mais interessante. Ok, ok. Então, essa é a mesma estrutura. Então, aqui é rascunho barra melhorar. E aqui agora já não é gerar rascunho, é o método melhorar rascunho, certo? E aqui agora não é rascunho nem melhorar, é somente o final, ok? Então aqui vai ser o gerar plano final. Certo, ok, atualizado aqui a rota. Vamos agora testar, testar como é que foi essa implementação aqui. Com isso, eu vou lá no Postman, nosso endpoint, né, que é o nosso primeiro contato, que é o do professor, é esse endpoint aqui. Ok. É um tipo estruturado JSON. Vou enviar essa descrição aqui. Vamos conferir se está tudo rodando direitinho aqui. Então, novo terminal. Vou renomear esse aqui como o Lama. E aqui, sei lá, como do jeito que está aqui mesmo. O que que eu vou fazer? Docker Compose PS, ok. Então, tanto o back-end e o Olhame estão sendo executados, então com isso eu posso fazer o nosso teste, beleza? Então, este endereço, essa requisição aqui, vamos clicar em Send, já deu um erro aqui, ó. Estou enviando get, pessoal. Get é post, né? Não vamos esquecer, é post, agora sim. Pessoal, então foi gerado o resultado, ok? Demorou um pouquinho, isso vai depender do desempenho da máquina de vocês, tá certo? Então aqui gerou o status 200 e a resposta conforme a estrutura esperada
de acordo com a nossa implementação aqui, tá? Então, vou colar aqui, vou organizar. Então, é essa resposta que a gente teve de rascunho, tá? Então, sucesso true, mensagem rascunho do plano de aula gerado com sucesso. E aqui são os dados que foram gerados a partir do prompt do professor, ok? Então, aqui, ó, título, disciplina, curso, nível, duração, tema. Então, a resposta do prompt enviado à LLM, ele respondeu de forma estruturada conforme as nossas instruções, tá certo? Então, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.